nós vamos estar falando acerca desse livro aqui, Deixe-me Ser Mulher, da Elizabeth Elliot. Vamos falar das partes que tocam, né, os temas que tocam este livro, como o casamento, o relacionamento sexual, o amor, a comunicação, como devemos escolher o nosso cônjuge, a época do namoro, do noivado, etc. Com várias dicas práticas, como fazer uma lista de perguntas. Ela nos dá essa lista aqui que eu vou mostrar para vocês. O que faz um casamento dar certo, várias dicas. E o que é o casamento aos olhos de Deus. Então fica até o final que você vai gostar. Mas antes de mais, deixe teu like, subscreve este canal. Eu vou gostar muito de te ver por aqui nas próximas vezes. Então vamos começar? Todos nós sonhamos com aquele dia, né? O casamento. Toda mulher sonha com o amor, encontrar o amor verdadeiro, viver esse amor. Mas precisamos de olhar para ele com os olhos que Deus olha. O que faz o casamento dar certo? Como escolher um cônjuge da forma certa, da forma bíblica? Como ter um casamento que agrada a Deus? Como vivenciá-lo plenamente? É isso que nós vamos estar vendo aqui neste vídeo. Deus fez o homem assim, livro de Gênesis. E todo o nosso relacionamento de homem e de mulher deve se basear na instauração da ordem divina, do desígnio divino, e fazer a vontade de Deus para que sejamos plenas. A mulher, primeiramente, temos que tocar nesse ponto, foi feita para o homem, do homem para o homem. Uma mulher talhada, perfeita para ele, para fazer-lhe companhia, para ser uma auxiliadora idônea. E como diz em 1 Coríntios 11, de 8 a 9, diz que não foi o homem criado para a mulher, mas a mulher para o homem. Então essa é a primeira opinião aqui da Elizabeth Elliot nesse livro Deixe-me Ser Mulher, sobre relacionamento de casal entre homem, marido e esposa. É que a mulher nunca deve esquecer-se de que ela foi feita para o homem, ela foi criada para o homem. Então nós sabemos que existe aqui uma vocação, um dom para o casamento. Tanto do homem quanto da mulher, mas nós vamos tocar aqui na parte feminina, né? Porque o livro é Deixe-me Ser Mulher, então vamos falar disso. Mas essa não é uma vocação para todas as mulheres, tá? Vamos deixar logo bem clara esta parte. Até porque vocação é o quê? É uma tarefa. E uma tarefa exige dedicação, perseverança, trabalho. E, como tal, não é para todos. Né? Nem todos somos chamados para o casamento. Não temos todos esse dom, essa vocação. Mas algumas são chamadas para a solteirice. E, portanto, por ser uma vocação que vai nos levar a ter uma tarefa, uma disciplina, uma perseverança, uma dedicação, nós precisamos fazer certas perguntas a nós mesmos antes de entrar nessa vocação, nesse chamado do casamento. E a autora nos mostra uma lista de perguntas que ela mesma, ao fazer este livro para sua filha, Valerie, ela pediu que a sua filha se fizesse essas perguntas. E para que você saiba que se você está se casando com a pessoa, realmente que seja aquela que vai estar ao seu lado para o resto da sua vida. Por ser um compromisso, não é mútuo, para o resto da nossa vida, é necessário que façamos essa reflexão prévia, com seriedade, com calma e não no calor das emoções. Então vamos ver que perguntas são essas que nós devemos nos fazer e fazer ao nosso prometido, ao nosso noivo, ao nosso namorado e averiguar. Vamos lá? E deixa eu só dar uma prévia do que a gente vai ver logo após essas perguntinhas. Vamos saber algumas dicas que a Elizabeth Elliot nos dá sobre como devemos olhar para o casamento, o que é o casamento aos olhos de Deus, o casamento cristão. Dicas que fazem o casamento dar certo, isso mesmo, 4 dicas maravilhosas. E também coisas que devemos ter em conta quando olharmos para o nosso marido, que ele é um pecador, que ele é uma pessoa, que ele é um homem e que ele é um pecador, uma pessoa, um marido e um homem. Isso mesmo, pode parecer óbvio, mas não é não. Vamos então ver primeiramente a listinha de perguntas que devemos nos fazer e fazer ao nosso namorado? Você deve refletir e se perguntar: esse é o homem com quem eu quero passar o resto da minha vida, até que a morte nos separe? Como é este homem? Atrasado, bagunçado, pontual, gosta de ler, gosta de atividades ao ar livre. Obtenha o máximo de informação possível acerca dele. Você vai precisar saber defeitos, qualidades, hobbies, sonhos. Veja a importância deles para você também. Isso vai ser muito importante. Qual é a relação dele com a sua família? E a sua com a dele? Ele lhe trata como você acha que uma mulher deve ser tratada?
Ele tem amigos homens? Você tem amigas mulheres? Ele tem relativamente a mesma educação que você? Ele gosta das suas amigas? Você gosta das amigas dele? São muitas questões. Você precisa saber das afinidades que vocês têm antes do casamento. Lógico que isso não é vital. Vital será o compromisso realmente que vocês vão tomar um com o outro. Mas também são coisas importantes. Será que vocês querem ter filhos? Como será a educação desses filhos? Qual será a relação com os sogros e sogras? As funções de cada um no lar, como serão? Profissionalmente, como será? Vão os dois trabalhar? Não? E por fim, vocês são ambos cristãos? Vocês vão fazer este compromisso mútuo por resto da vida, que é o casamento, fundamentados na fé cristã, com a mesma base, com a mesma crença, que é Jesus, que é Deus, que é a rocha eterna? Como a própria palavra de Deus diz, o cordão de 3 obras não se quebra facilmente. Se vocês os dois estiverem ligados através da palavra de Deus, através da fé cristã, o casamento de vocês tem uma base sólida que vai sobreviver às intempéries da vida. E com quem você casa? Isso mesmo, você se casa com um pecador. Pode parecer óbvio, mas não é. Mas antes de dar continuidade aqui, eu quero te pedir, se você ainda não está subscrito nesse canal, subscreve agora, porque você já viu que vale a pena, né? Para além disso, eu quero te dar 2 indicações de vídeo. Esse daqui, acerca da feminilidade bíblica, que eu tenho um bate-papo com a Larissa, muito legal. E este outro aqui, que fala acerca do amor entre homem e mulher e a Bíblia. Também é um complemento para esse vídeo. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Você se casa com um pecador. Você é uma pecadora, ele é um pecador. Ambos necessitam da graça de Deus. Isso, por mais óbvio que possa parecer, muitas das vezes não é. Na hora do calor da discussão, na hora da confusão, do conflito, do desgaste do relacionamento que vai acontecer, que vai existir altos e baixos, você precisará lembrar que ele é um pecador, que ele não é perfeito, que ele não é um príncipe encantado, que ele carece da graça de Deus, assim como você. Quando você lembrar que você, assim como ele, carece, é uma pecadora e carece da graça de Deus, você olhará para os defeitos dele, as falhas dele, com menos julgamento e com mais empatia. Então lembre-se, você se casa com um pecador. Você se casa também com um homem. Sim, é verdade. A maioria das mulheres acha, a maior parte das mulheres, depois que casa, chega à conclusão que não queria ter casado com um homem, mas com uma mulher. Você sabe disso? Pois é. Porque nós queremos que os homens ajam como mulheres, pensem como mulheres, entendam as mulheres como as mulheres, mas eles são homens. E você está se casando com um homem, você é a mulher da relação. Então tenha amigas mulheres para que te entendam, para compartilhar os seus pensamentos, que vão ter o mesmo pensamento que você, e entenda que ele terá os amigos dele para compartilhar os pensamentos masculinos dele. Sim, vocês dois são opostos em todos os sentidos, vocês só são iguais na graça, vocês são igualmente carecidos da graça de Deus, mas no mar, ambos pecadores, ambos pessoas, ambos seres humanos, e marido e mulher, contudo, mulher e homem, contudo, diferentes em todos os demais aspectos. Não espere que o seu homem seja como uma mulher e pense como uma mulher, aperte a pasta de dentes como você, ou como as mulheres fariam. Tenha a organização que você tem, pense da forma como você pensa. Não. Coloque isso desde já como ponto assente. Você se casa com um homem criado de forma diferente, que pensa de forma diferente, que tem importância para ele, coisas diferentes. E tudo bem. Você se casa com uma pessoa. Não, você se casa com um marido. Vamos terminar com você se casa com uma pessoa. Você se casa com um marido. E você não deve transmitir para o seu marido todos os seus vazios, as suas inseguranças, as suas carências de mãe, de pai, de irmão mais velho, de irmão mais novo, de amiga, de amigo, etc. Isso não é justo. Ele não merece isso. E é um fardo que ele vai ser pesado demais para ele suprir, para ele carregar. Você está se casando com um marido, não com um pai, não com uma mãe, não com aquela amiga que te machucou tanto na tua adolescência, na tua infância. Passando para o último ponto, você se casa com uma pessoa. É isso aí. Também pode parecer óbvio, mas às vezes não é. Muitas pessoas falam que o casamento é morte, suicídio da personalidade, mas isso não é verdade.
Deus nunca te ordenaria, te mandaria fazer algo que não fosse bom, perfeito e agradável, como é a vontade dele. Não, Deus te promete vida em abundância, paz, vida eterna. E se ele te promete isso tudo, é porque ele quer te dar isso tudo na eternidade. Enquanto você viver aqui na terra, ele quer que você seja feliz. Você, ao se casar, você se casa com uma pessoa para fazê-la feliz, é aquela pessoa para te fazer feliz. E o casamento oferece a mais ininterrupta possibilidade de exercício da sua personalidade, não suicídio dela. Vocês vão viver juntos a personalidade de cada um. Vocês são pessoas que vão aprender a compreender, a aceitar o mistério da personalidade do outro. Isso é lindo, é misterioso, é maravilhoso. Mas não queira conhecer o seu marido 100%. Afinal, o único que o conhece 100% é Deus. Você não pode exigir isso dele. Você não pode investigar toda a vida dele, querendo entender tudo o que você não sabe de antes. Não. Contente-se em saber apenas aquilo que ele lhe der a saber. E tudo mais, desde que o mistério seja a magia da... Vamos falar agora acerca de casamento. Estou aqui do lado de uma foto da minha família, do meu marido, dos meus filhos. E o que é o casamento aos olhos de Deus? E aqui, de acordo com Deixe-me Ser uma Mulher, de Elisabeth Elliot. É uma união para toda a vida. E essa união é tão forte que a palavra nos diz que, em 1 de Pedro, que somos herdeiros, marido e mulher, unidos da mesma graça. Isso é maravilhoso, né? Essa parceria, essa união, essa complementaridade, que um complementando o outro nas suas dificuldades, nas suas limitações, com seus dons, com seus talentos. Disso se trata a união do casamento. Disso se trata o casamento fundamentado na base cristã, em que as duas pessoas não se unem apenas nessa união de carnes, de corpos, mas de alma, de espírito, de coração, de mentes. É como não apenas uma união, mas também, quando se trata de um casamento cristão, uma comunhão. E como a própria palavra diz, o cordão de 3 dobras não se arrebenta tão facilmente, não é? E porque ambos estão regidos, dirigidos pela palavra de Deus. A educação dos filhos não depende da vontade de A nem de B, mas da palavra de Deus. O dinheiro que o casal ganha não é da vontade de um ou de outro, como ele vai ser gasto, mas de acordo com a palavra de Deus. Isso é uma das coisas que fará com que o seu casamento tenha uma probabilidade muito superior de dar certo, que é essa fé, essa crença em comum. E nós já falamos então, né? As 4 coisas que nós estamos falando agora, para quem chegou agora, são 5 coisas, na verdade, que fazem um casamento dar certo. A primeira é essa fé em comum, não é? Essa base sólida, que é a fé em Deus. A segunda é a aceitação da ordem divina, hierarquicamente instaurada por Deus lá no Éden, na criação do mundo. Mas o que é essa ordem hierárquica? Deixa eu te dizer antes, que só esse primeiro ponto, essa aceitação dessa ordem hierárquica na sua vida, já vai fazer com que o seu casamento tenha serenidade, tranquilidade, você viva um casamento de paz e de harmonia. Mas o que é então essa ordem hierárquica? Nós temos um Deus que é um Deus de ordem e não de confusão. No céu existe também uma hierarquia. Há anjos, há arcanjos, há querubins. Os homens foram feitos, diz a palavra, um pouco menor que os anjos. Por que não haveria uma ordem hierárquica no casamento? No relacionamento de um casal cristão, que segue a vontade de Deus, que procura agradar a Deus? Sim, temos. Temos uma posição diferente para o homem e para a mulher, assim como ambos não são mais ou menos valorosos diante de Deus. Não é uma questão de valor, é uma questão de posição. Nós não somos menos importantes para Deus do que os anjos, porém fomos feitos um pouco menor que os anjos. Estamos numa posição um pouco abaixo deles. E essa hierarquia é o que faz as coisas funcionarem com harmonia. Voltamos ao início da nossa vida. A mulher foi feita para um homem. Então, vamos ver o que é essa ordem hierárquica. O homem será o cabeça, a mulher será o corpo. Cristo é o cabeça da igreja, nós, a igreja, né, os membros, as pessoas que amam a Deus, a Cristo, e consideram o seu Senhor e Salvador, são o seu corpo. Ambos se complementam, ambos
vivem em união, não é? E no casamento é da mesma forma. A cabeça não funciona sem o corpo não funciona sem a cabeça se sacrifica pelo corpo e o corpo pela cabeça, só que os sacrifícios são diferentes. A posição do homem, assim como de Cristo, como a gente já falou, se entregar, amar sacrificialmente, dirigir, comandar, nutrir, cuidar, proteger, dar segurança à esposa. A esposa é se submeter, colocar-se debaixo da proteção, do cuidado desse marido. Ele, assim como Cristo, que é o cabeça que rege ele também, não é? E o cabeça que rege ele é bom, é generoso, é amoroso, é o espelho dele. Ele será esse espelho para a mulher. Essa falta de entendimento hoje da submissão tem causado muita divisão, muito conflito na igreja, no casamento. E eu quero ler para vocês uma parte que tem aqui no livro da Elizabeth Elliot, que é muito interessante, que fala sobre isso. Vamos ler? Que prazer é esse que nós sentimos na ordem, no planejamento, nos movimentos milimetricamente, na beleza de um tapete oriental, nas formas impecáveis de qualquer verdadeira obra de arte, numa dança milimetricamente. A disciplina não sufoca, mas dá força e torna a beleza possível. Por que não deveria ser assim no casamento? Quando consideramos a gloriosa ordem hierárquica de Deus? Claro que sim. Tem que haver instruções, tem que haver posição, tem que haver harmonia, ordem. Porque caso contrário, o casamento será sim guerras, conflitos, guerras de poder, guerras de autoridade, guerras várias. Por isso Deus, em sua infinita sabedoria, instaurou uma ordem hierárquica. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, certo? Infelizmente o homem tem derrubado essa ordem hierárquica. Infelizmente tem se perdido muito, as famílias têm perdido muito, os casais, os filhos, os divórcios têm acontecido. Mas a mulher sabe edifica a sua casa, porém a tola com as suas próprias mãos a destrói. Como dizem Provérbios 14:1. Submissa não é ser capaz, não é ser servil e subserviente. Não. Ser submissa, eu fui até ver o que é subserviente no dicionário, para dizer aqui direitinho para vocês. Então, é a condição ou é o estado de uma pessoa que recebe ordens de forma humilhante. Abusos, tiranias, ditadura. O homem não foi dado o poder de ser um ditador, um abusador, violento, desrespeitador, um tirano. Não é isso que quer dizer ser cabeça. Muito pelo contrário. Não foi isso o exemplo que Jesus deixou para os homens enquanto viveu aqui na terra. Pelo contrário. Portanto, a submissão nada tem a ver com escravidão. Pelo contrário, tem a ver com liberdade. Jesus veio para dar liberdade aos cativos. E o homem que sabe gerir o seu lar, a sua casa e a sua esposa, administrar o bem-estar da sua esposa com segurança, com amor, com entrega, como Cristo faz com a igreja todos os dias, nutrindo-a, apreciando-a, é verdadeiramente um exemplo de Cristo na terra. Um dos propósitos de Deus a fazer as coisas como fez essa divisão hierárquica, foi restringir o poder. Restringindo o poder e a autoridade do homem através do amor que ele deve ter para com a mulher. E a mulher, restringindo o seu poder emocional, de influência sexual, influenciável, que o homem é mais influenciável que a mulher. Todas estas coisas, esse poder da mulher foi restringido pela ordenança da submissão. E, portanto, devemos respeitar essa ordenança de Deus para que o nosso casamento dê certo. O segundo ponto que faz um casamento dar certo é sexo. Isso mesmo, nós vamos falar de sexo agora. Está preparado? 1,7 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce lá do alto do Pai das luzes, em quem não há nenhuma sombra de variação ou mudança. Tiago 1,7 diz isso. E, portanto, a Elizabeth Elliot fala-nos que o sexo no casamento, sim, é uma das boas dádivas de Deus. É um presente. E, portanto, não pode ser vivenciado e colocado em um outro contexto. Homem e mulher, família de Deus, que tem um compromisso mútuo para toda a vida, recebem esse presente de Deus. E que, portanto, deve ser vivenciado como ele é, um presente.
E nós vamos ver aqui, tirar algumas confusões acerca dessa situação, que é o relacionamento sexual do casal cristão. Como é esse relacionamento, as dúvidas que os casais têm, principalmente o que pode, o que não pode, etc. Vamos entrar assim um pouco por alto, porque não é o tema deste vídeo, mas vamos falar assim, tá bom? Somos templo do Espírito Santo, a esposa e o marido. E a única forma dessa pureza ser preservada é utilizar o relacionamento sexual dentro do casamento, de forma a que nós não estejamos defraudando o nosso corpo com outras pessoas, sem qualquer compromisso e de forma arbitrária. Então vamos responder essas questões mais amplas que surgem relativamente a sexo dentro do casamento. A primeira delas, e a primeira dica que a Elizabeth Elliot nos dá para resolver problemas de sexo no casamento é: mantenha os seus olhos puros durante a sua vida prévia ao casamento, no namoro, no noivado, até na sua adolescência. Seus olhos longe de pornografia, de exposição de nudez, de cenas de sexo. Coloque seus olhos apenas em coisas boas. Deixe a nudez, o sexo, o relacionamento sexual para o âmbito e o momento certo, que é com o seu marido no seu casamento. Não exponha-se à nudez. A Elizabeth Elliot falou uma coisa muito interessante aqui nesse livro que eu gostei muito. Vamos ler? Ela diz assim: eu não quero olhar para a nudez sem emoção, banalizada. Eu quero expô-la para realçar e não para destruir. Sinto que estou de alguma forma sendo roubada aos incalculáveis tesouros do mistério e da sofisticação. É importante nós termos isso em mente. Guardarmos os nossos olhos puros. O segundo ponto que temos que ter em conta para evitar problemas do sexo no casamento é vê-lo como algo limpo, puro, que agrade e glorifique o nome de Deus quando é no contexto do casamento. A cama do casal é sim sagrada. Você não está defraudando a Deus, você não precisa estar com muitos pudor, com moralismos, não. Você pode vivenciar e viver plenamente. Inclusive a Bíblia lhe diz para que você e o seu marido não se neguem um ao outro, mas que se entreguem a esse momento, a esse prazer que Deus proporcionou no casamento, a esse presente. O corpo de um e do outro pertencem um ao outro. E o relacionamento sexual no casamento é puro. É um momento de alegria, de prazer, de delícias e desfrutar. Então, aproveite. Outra questão que você deve ter: o que pode, o que não pode, e o que fazer e o que não fazer. Bem, se você é templo do Espírito Santo, o seu marido, seu cônjuge também é. Olhar para o corpo dele como templo do Espírito Santo, com dignidade, com honra, com apreciação, é algo que tem que estar sempre na sua mente ao ter o relacionamento sexual. Quando você olha para ele dessa forma, você terá o cuidado de tratar e de cuidar do corpo dele e ele do seu, com tudo aquilo que é devido. E isso e caso você tenha dúvidas que você queira retirar, você pode orar, porque Deus foi quem inventou o sexo. Você pode perguntar a Ele em oração, se você tiver dificuldades. Você pode falar com pessoas, com profissionais, com irmãos e irmãs mais velhos, mais experientes, e pode sim pedir ajuda. Então, vá em frente e aproveite esse presente de Deus. O terceiro ponto que faz um casamento dar certo é a lealdade. É isso aí. Você vai estar edificando a sua causa se você for uma mulher leal, uma mulher que sabe edificar o seu marido com palavras, com atitudes, com gestos. Ele vai falhar, ele vai te decepcionar, mas cedo ou mais tarde, como falamos, ele é um pecador, você é uma pecadora. Mas quando ele falhar, procure incentivá-lo, procure olhar para ele com os olhos que Deus olha para ele, com aquilo que Deus olha para ele, com aquilo que ele quer que ele seja. Então olhe para ele com esse olhar, com olhar de amor, com olhar de admiração, de orgulho. E você vai edificar o seu lar, você vai fortalecê-lo e encorajá-lo. E você vai ser o que você foi criada para ser, uma auxiliadora idônea. E o quarto e último ponto é o amor. Como eu não poderia, falar nesse vídeo de casamento, de relacionamento cristão, enfim, de relacionamento sobre amor. O amor é a base de tudo, É o dom maior, supremo. Mas qual é o tipo de amor que faz o casamento dar certo? É o amor em ações, é isso mesmo.
É necessária a comunicação, é importante as palavras, sim, palavras afirmativas e declarações, mas são mais importantes as demonstrações com atitudes. Mas eu quero que você pratique isso se aprofundando e meditando em 1 Coríntios 13, para você conseguir entender. Anote cada ponto do que é o amor ali, para que você possa meditar e cimentar na sua mente e poder praticar no seu relacionamento os pontos que lá estão, nas oportunidades que Deus vai te dar ao longo do seu casamento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa o teu likezinho, deixa o teu gosto aí embaixo e a gente se vê por aqui no próximo vídeo. Tchau!